para conversar comigo aqui no palco, a Adriana Bandeira, diretora do Programa de Descaracterização de Barragens da Vale. Ah, você! Tudo bem? Você estava aqui sempre atenta, na primeira fileira. Desde o início, Adriana, por favor, seja bem-vinda. Obrigada, Paula. Sempre atenta, eu acho. Primeiramente, gostaria de agradecer essa oportunidade. Eu acho que é um encontro super rico para a gente ter trocas, entender os diferentes setores, os desafios, tanto público como privado. E é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Sabe que jornalista é muito observadora, né? Então, estava aqui olhando e falei, nossa, essa moça está bem interessada, né, no evento. Mas eu sou assim, quando eu entro para valer. Para valer. Muito bom. Adriana, só rapidamente, deixa eu trazer um pouquinho do teu histórico profissional antes da gente começar a nossa conversa. Executiva com 25 anos de experiência internacional nos setores de óleo e gás, energia e mineração, com atuação em projetos e operações na América do Sul, Estados Unidos, Europa, África e Ásia. É mestre em engenharia civil, com formação executiva e trajetória em gestão de megaprojetos, governança, riscos, M&A e inovação. Atualmente, na Vale, é responsável pelo programa de descaracterização de barragens, um dos maiores programas de de-risking da companhia, participando de debates sobre liderança, transformação e futuro da infraestrutura. Adriana, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Acho que a gente pode começar a nossa conversa justamente por esse programa de descaracterização de barragens, para você explicar um pouquinho para a nossa audiência uma, talvez, das maiores iniciativas do setor do mundo, né, para evitar, minimizar riscos de acidentes, para você compartilhar um pouco das soluções e tecnologias que vêm sendo implementadas nesse programa ao longo dos anos, por você e pela sua equipe. Com o maior prazer. O programa de descaracterização, ele é um programa que surge após a tragédia que nós vivemos de Brumadinho, né? O que aconteceu com a barragem B1. Isso foi um compromisso firmado com um termo de compromisso no governo brasileiro, no governo do Estado de Minas, onde a gente teve que buscar soluções inéditas para poder retransformar essa história, garantindo toda a segurança dos nossos ativos. Então, é um programa que ele se inicia em 2019, logo após o evento, o acidente, e, a partir de então, é formada, né, um time, uma equipe. Eu não estava lá, e quando eu assumi essa posição em 2023, eu vim do mercado de óleo e gás, vim para a Vale com esse intuito de fazer uma transformação na forma como a gente desenvolve e executa projetos. Esse foi o convite, né? Aceitei esse desafio. Todo mundo falava, você tem certeza? Até eu tinha dúvidas, mas eu acho que era uma história bacana para eu contar da minha história, né? Trabalhando com commodity de óleo e gás, ter a oportunidade de estar na mineração com essa oportunidade de transformar culturalmente, aprender bastante. Então, quando eu chego na Vale, eu aprendo bastante, vou para uma outra missão, e, em 2023, eu assumi esse compromisso. Quando essa equipe surge, em 2019, é uma equipe que surge com muita... Acho que é bacana dividir isso com vocês, porque é uma equipe que surge com muita coragem e vontade de mudar a história. Eu reconheço imensamente o time fundador, que eu chamo que é o time fundador desse programa, porque eles tiveram, de fato, que ser muito pioneiros. Esses ativos, só para vocês terem uma ideia, esse compromisso são 30 estruturas, né? Hoje, nós já atingimos a conclusão de 63% desse programa. Hoje, nós não temos nenhuma estrutura dessa em nível 3 de emergência. O que significa isso? Estrutura, barragens, diques, estrutura geotécnica em nível 3 de emergência são estruturas que estão na iminência de romper. Nesse minuto, pode acontecer um rompimento. Então, nós não temos mais. E por que nós, no ano passado, tiramos a última estrutura que estava em nível 3, nós temos hoje 5 estruturas em nível 2 e 3 remanescentes em nível 1, do que faltam, que no total são 11 estruturas para a gente poder concluir o programa. E, no momento que esse programa foi criado, como eu falei, nada se conhecia. Então, o que foi feito? Primeiro, formou uma equipe com expertise muito grande em geotecnia. Então, foi estruturado toda uma governança dentro da companhia, onde todos esses projetos, eu brinco com os meus pares, até porque,
como eu venho da carreira de projeto, trabalhando em projetos, eu falo, fazer projetos é maravilhoso, né? Quem não se apaixona por desenvolver projetos, executar e entregar grandes investimentos? Mas fazer um projeto num programa de descaracterização de barragem e o que a gente aprendeu em todo esse desafio, que não dava para a gente desempenhar, entregar, desenvolver com as ferramentas que a gente tinha. Então, a gente teve que buscar inovação no mundo inteiro. A gente teve que buscar formas de fazer. A gente não pode entrar em boa parte dessas estruturas com pessoas. São áreas que são áreas restritas às pessoas. Como que eu vou descomissionar, como é que eu vou retirar uma estrutura se eu não posso entrar com os meus equipamentos de obra? Temos que dar um jeito. Então, nós fizemos tudo isso de forma remota, com equipamentos não tripulados, onde nós temos centros de operações. Hoje, nós estamos, de fato, unificando os nossos centros de operações remotos. Nós temos um único em Belo Horizonte que atende todas as nossas obras. Isso foi algo muito importante para o mundo também. Então, hoje, a gente também tem muitas parcerias com universidades, com concorrentes, que eu não gosto muito da palavra concorrente, eu falo sempre em parceria, que eu acho que sempre a gente tem como trocar, né? A gente sempre tem como, principalmente quando se fala de segurança. Segurança não é algo confidencial, segurança não é algo comercial, segurança tem que ser dividida. Então, assim, o programa ele é um programa que a gente trata dentro da Vale como uma prioridade estratégica. Hoje, na Vale, nós temos 3 pilares estratégicos. Portfólio superior, e aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Hoje a gente tem aí um portfólio de projetos e de investimentos que são o que vão fazer, né, que nós consigamos nos tornarmos a mineradora número 1 do mundo. Essa é a nossa ambição. Nós queremos, temos hoje, somos o maior fornecedor de minério de ferro do mundo. Conseguimos. O pós-Brumadinho, reestruturar tudo foi muito difícil, é muito difícil. Mas nós ambicionamos, sim, isso é muito pautado pelo nosso CEO, Gustavo Pimenta, da gente cada vez mais avançar nessa pauta. E queremos, né, nesses pilares que nós temos também o pilar da parceira confiável. O programa de descaracterização, claro que ele é um portfólio superior, porque ele destrava valor para a companhia. No momento que eu tiro essas estruturas numa condição de risco, que eu devolvo os sites operacionais para uma operacionalidade, eu destravo o valor. Mas a gente não encara o programa de descaracterização como um portfólio superior, a gente encara como uma parceira confiável, que é o outro pilar. Então, a partir do programa, nós queremos mostrar para o país, para o mundo, que nós somos, de fato, uma empresa que está trabalhando cada vez mais com confiança e transparência. Adriana, agora, só para te perguntar, foi criado em 2019 esse programa de descaracterização de barragens. Ele tem um prazo de validade ou o objetivo dele é seguir junto com a companhia? Ele tem, sim, ele faz parte do nosso termo de compromisso, né, assinado com o governo de Minas. Nós finalizamos em 2035. E por quê? Né? Isso é uma pergunta importante. Muitas pessoas falam, mas esse programa ele é tão extenso, né? 2019, 2035, ele é tão longo. A gente está falando de estruturas muito complexas e que hoje, quando eu trago que nós não temos nenhuma estrutura em nível 3, isso quer dizer também que nós temos mapeado todo o ESIS, como que essas estruturas são tecnicamente, como elas se comportam, como é a estabilidade dessas estruturas. E são estruturas em que a gente descomissionar uma estrutura dessa é uma estrutura que ela é viva. Descomissionar e desativar. Desativar. Ela é uma estrutura viva. Então, você, para poder fazer qualquer intervenção nessa estrutura, lembramos que essa intervenção não é da forma como a gente faz outras obras. A gente tem tudo de forma remota. Então, a operação, os equipamentos, eles são todos operados num centro de operação, uma escavadeira, um caminhão, não tem ninguém operando ali. São pessoas com joystick, né, algo que a gente vem atraindo muito a nova geração para esse tipo de atividade, até pelo tipo de atividade, mas a gente não entra nessas estruturas. Então,
entrar nessas estruturas é tudo feito de uma forma muito cautelosa, muito monitorada. Ao mesmo tempo que a gente executa num centro de operação remota, a gente também tem todo um controle, que é o nosso centro de monitoramento geotécnico. Essas estruturas, eu brinco, né? É uma UTI 24 horas por dia em cada estrutura dessa, para a gente poder dar qualquer movimento e fazer qualquer atividade dentro delas. E, Adriana, em termos de desafio, esse programa é sensacional. Para conhecer, eu realmente não conhecia detalhes desse programa de descaracterização, surgido lá em 2019, mas falando um pouco nos desafios, você trouxe o desafio do expertise, de chamar, né, pessoas com uma qualificação diferenciada, acho que isso deve ser um desafio, e também a questão das tecnologias, né, o que foi incorporado aí dentro desse processo que segue em andamento. Esses são realmente os principais desafios desse programa? Não podemos esquecer das comunidades, né? Sem dúvida, tecnologia é o grande desafio. Mas eu divido aqui com vocês, nós chegamos no limite da tecnologia. Hoje, o que nós temos é algo que está de ponta no mundo, a partir do que a gente precisou desenvolver. E para a gente fazer com que outras tecnologias elas sejam empregadas no programa, de fato, hoje teria que fazer algo que é um pouco disruptivo e poderia colocar em risco. Mas, sem dúvida, o início, a tecnologia, hoje a gente já chegou num ponto em que a gente está confortável, mas é óbvio, a gente nunca para, né? Como é que a gente transforma da noite para o dia um operador que opera uma escavadeira e coloca ele no centro de operação para operar um joystick? Muitos ficaram, muitos saíram, muitos não sabiam fazer, não sabiam como fazer, por mais que fossem qualificados. Não é o perfil, né? E, óbvio, não adianta, isso é algo que faz muito, né, eu imprimo muito, é parte do legado que a gente quer trazer, e tenho apoio do nosso comitê executivo, do conselho da companhia. A ideia, o programa, ele surge de uma dor, ele surge de uma tragédia. Então, o que a gente está levando ali, acima de tudo no programa, é a segurança das pessoas que estão em torno daquelas estruturas. E para a gente conquistar essa confiança que o que a gente está proporcionando vai deixar aquelas pessoas daquela comunidade com uma condição de vida saudável, né, com uma condição de bem-estar, isso é fundamental. Então, a gente imprime muito essa participação da comunidade, a gente traz muito, é claro, né, exemplos de aproveitar mão de obra, mas não só isso, a gente está dentro das comunidades tentando entender o tempo todo o que esse programa está trazendo de benefício para elas. Não vamos esquecer, né, que o programa está dentro desse pilar, que é a parceira confiável. Eu esqueci até de falar qual é o último pilar nosso, estratégico, é a evolução cultural. Não preciso dizer mais nada, né? É algo que a gente, desde 2019, a gente vem trabalhando uma transformação da cultura da companhia. Em final de 24, com a chegada do nosso novo CEO, Gustavo, nós vimos que nós transformamos. Agora a gente precisa evoluir. Sem dúvida. Adriana, vamos falar um pouquinho, fazer um zoom out, falar do cenário global, incluindo a China. Você disse que não gosta de falar de concorrentes, mas de parceiros. Como é que a Vale tem enxergado, né, a China no cenário global, essa evolução pela demanda de minério de ferro e também de outros minerais críticos, e como isso também, claro, acaba impactando nas decisões estratégicas e de investimentos da companhia? Acho que é uma pergunta muito bacana, até para dividir como que nós estamos avançando. Nós estamos cada vez mais, como eu falei, o minério de ferro ele é um mineral super estratégico para o mundo e para a Vale. E falamos já muito aqui, né, nessa pauta, sobre os minerais críticos. É algo que a gente vem investindo, a gente tem, sim, ativos e novos investimentos muito focados tanto no cobre como no níquel. E como é que é a China nesse contexto? Quando a gente está falando do minério da Vale, né, o minério do nosso país, que é o minério de Carajás, ele é um minério de alta qualidade. Então, por se tratar de um minério de alta qualidade, ele tem menos impureza. E como é que isso conversa com a China?
A China, hoje, é um país que se destaca muito com a busca de energia cada vez mais limpa. É impressionante. Cada vez que a gente vai na China, a gente vê que eles estão dando um passo largo nessa pauta e nessa agenda. É impressionante. Então, quando a gente traz a China para o contexto do que a gente está desenvolvendo, nós temos um minério que é um minério rico, mas é um minério de alta qualidade, que ele compõe perfeitamente o processo de descarbonização das siderúrgicas. Então, a gente está em linha com o que a China está buscando, que é um minério que vai viabilizar cada vez mais essa energia limpa. Quando a gente também está falando da busca de minerais críticos, investir em minerais críticos, que é o caso tanto do cobre como do níquel, a gente também está nessa pauta de transformação energética e de ter cada vez mais uma energia que não deixe, que não onere, não cause um impacto ambiental, né, que a gente consiga, de fato, atuar cada vez mais na descarbonização. A gente percebe que você fala com muito orgulho da Vale. Queria ouvir também sobre diferenciais competitivos, quais seriam, e se tem mudado ao longo dos anos, se você tem percebido, né, essa evolução também nesses diferenciais da companhia. Eu acho que o grande diferencial que a companhia hoje enfrenta é óbvio, né? Falamos aqui de portfólio. Temos um portfólio extremamente diversificado. Então, isso já nos coloca bem posicionados numa competição, numa busca de mercado. Mas não é só isso. Eu acho que uma das conquistas maiores, e aí é a oportunidade que eu também, como profissional, tenho vivido dentro da Vale, é participar dessa evolução cultural. Essa evolução cultural, ela traz a gente para o jogo de uma outra forma. Eu não posso falar do passado, eu cheguei no meio dessa transição, mas eu escuto as histórias do passado, onde nós tínhamos muito otimismo, né, de uma Vale, que é uma Vale que eu sou Vale, eu tenho orgulho de ser Vale, e eu tenho a solução para tudo. A gente mudou, a gente viu como a gente era frágil. E a gente entendeu que, nesse processo, para que a gente pudesse, de fato, retomar a confiança, restabelecer o nosso portfólio superior, a gente precisava de algo que é muito bacana e que hoje faz parte da nossa narrativa cultural, que é a humildade. Temos, sim, um portfólio diversificado, temos capacidade, mas sempre tem um porém. E fazer tudo de forma muito estruturada, muito organizada. Hoje, quando a gente vai para o mercado, quando a gente anuncia, né, os nossos resultados, eu divido com vocês aqui, é algo muito, muito mais estruturado. A gente não tem um otimismo. O que a gente traz ali não é algo só realista, quando a gente está falando de entregáveis, mas a gente faz uma análise muito criteriosa de todos os riscos e oportunidades, claro, que aquele empreendimento ele pode nos levar. Então, hoje, quando a gente se compromete de colocar, né, um novo ativo em operação, como nós fizemos no ano passado com Capanema, fizemos também com os briquetes, que são, né, a solução do minério verde, que ajuda bastante nesse processo de descarbonização. A gente faz isso de uma forma muito mais estruturada. Então, Paulo, te respondendo, eu vejo que o portfólio diversificado é um diferencial para a gente, mas a forma que a gente fala, que não é só o quê, não é o que a gente entrega, é como nós entregamos, eu vejo que é um diferencial, sim. Estamos numa evolução, não estamos perfeitos, mas é um diferencial. Durante toda a sua fala, você traz, né, como a tragédia de Brumadinho reposicionou toda a empresa, desorganizou para rearranjar, né, de uma forma que a cultura organizacional da empresa hoje ela orbita, né, nessa base. Você usou a palavra humildade, né, para entender que é uma empresa que falha e que precisa aprender com
com esses erros e trazer soluções e oportunidades a partir disso. Agora, Adriana, vamos olhar, vamos fazer um exercício para frente, né, para os próximos 5 anos. Essa é a pergunta que eu tenho feito para todos que sentam aqui no sofá, né? Desafios e oportunidades é um dos objetivos do evento da Turner hoje, né? Olhar aqui os desafios do ano, mas também a visão para 2030. Eu queria que você compartilhasse conosco também os desafios e as oportunidades para a Vale para os próximos 5 anos. Para a gente conseguir entregar esse portfólio superior, eu não preciso reforçar que o grande desafio é a gente conseguir entregar todos os empreendimentos em que nós estamos, de fato, mirando. Quando a gente está falando nos minerais críticos, os nossos ativos eles estão também situados no Pará, e não é algo simples. Nós estamos falando de minas subterrâneas, uma expertise que a Vale ela tem muito forte nas nossas operações, né? Nós temos no Canadá, mas é algo que é novo para o Brasil. Estamos falando também da gente trazer não uma sazonalidade, mas algo mais permanente no que a gente vem promovendo sobre os produtos de níquel e, óbvio, né, o minério de ferro. A gente, através desse programa Novos Carajás, que envolve também esses minerais críticos, mas com um olhar muito forte na qualidade desse nosso minério, da gente poder fazer com que Carajás ele tenha esse papel dentro da companhia. A gente tem, de fato, quando a gente olha, né, o valor do nosso endowment, e quando a gente olha a nossa cadeia integrada internacional, a gente tem uma fortaleza, né, e é uma oportunidade nossa. Quando a gente olha a nossa cadeia de logística, e, óbvio, né, nós também estamos atuando aqui em algumas atividades de concessão, quando a gente está falando de infraestrutura, ferrovias, com o país. Então, assim, a gente vê uma oportunidade pelo nosso papel no próprio país, no Brasil, mas que a gente pode, de fato, levar o nosso país para fora, além do mercado da China. Isso é algo que a gente vem trabalhando e buscando constantemente, porque a gente tem, de fato, essa cadeia integrada, bem estruturada, que nos permite avançar. E quando a gente está falando, e aí, só para dividir com vocês, um dos grandes desafios do valor do nosso minério é que os nossos concorrentes, parceiros, enfim, players, que seja, eles estão muito próximos, né, do fornecedor principal, que é a China. Nós estamos bem distantes. Então, a captura de novos mercados para a gente é muito importante. Eu queria entrar nessa questão dos desafios e das ameaças, Adriana, porque, conversando aqui com o André e com o Adriano, você estava acompanhando, o campeão aqui do vilão das ameaças foi a taxa de juros no Brasil para desenvolvimento de projetos. E aí eu queria te ouvir, assim, você está trazendo um portfólio extenso da Vale para tirar todos esses projetos do papel e outros que estão previstos e outros que já estão em andamento. Quais seriam as principais ameaças, se é que a gente pode dizer assim, na sua avaliação? É o ambiente regulatório, questão de alvarás ambientais, a questão de taxa de juros? Onde é que está o gargalo aí mais sensível para os investimentos? Eu vou trazer 2 pontos, óbvio, né? A taxa de juros ela acaba impactando de uma forma geral, porque ela vem pela nossa cadeia também de fornecedores em muitas frentes. Mas hoje não é o grande vilão para o que a gente tem para o futuro, presente, futuro, em termos de investimento. O grande desafio nosso hoje, a gente está falando de licenciamento, e nós estamos trabalhando em formas, né? E aí a parceria público-privada ela é fundamental nesse contexto, cada vez mais esse fortalecimento. E, óbvio, né, nós, como eu falei, na nossa evolução, a gente também fez o nosso dever de casa. A gente entendeu
que nesses investimentos não basta a gente estar numa fase do desenvolvimento desse projeto para tratar desse tema. A gente entendeu, e aprendendo até com outras indústrias, né? O próprio Aligás faz isso muito aqui no Brasil, né? A Petrobras é uma referência, em que, numa fase conceitual, você já tem que estar atuando em discussões desse licenciamento, mostrando o que vai vir, porque ali a gente consegue mudar o jogo, ali a gente consegue trabalhar em algumas, que seja, né, algumas restrições para que a gente consiga avançar. Mas a gente também precisa, do lado público, ter, né, total consciência de que nós estamos fazendo algo, e aí, quando a gente vê a atuação da Vale, quando a gente olha, né, tem até um mapinha que é muito comum, que é muito apresentado, onde a Vale atua no Pará e as áreas preservadas. E com certeza, né, o ambiente regulatório, falando de como que hoje essas agências elas estão comprimidas. Você não tem recursos, você precisa, né? E hoje quando a gente está falando especificamente da mineração, aí nós tivemos até uma oportunidade mais cedo, né? A mineração era o grande vilão. Hoje está todo mundo falando da mineração. E não estou aqui dizendo dos problemas que a mineração causa, mas a mineração responsável, que é o que a gente vem construindo na Vale, que a gente chama de mineração do futuro, que não é só tecnologia, é fazer algo com legado, ela tem muito valor, porque a gente não vive sem minério, né? A gente não vive sem o minério. Da relação público-privada, me lembrei do trabalho de advocacy, né, que poderia ser melhor regulamentado no Brasil, né? O lobby ainda tem aquela característica de Brasília, mas seria fundamental, porque você pega projetos no início para discutir com a sociedade civil, com as empresas, com todos os interessados, né? Porque senão chegar lá na ponta aí vai um projeto todo torto e aí precisa tentar consertar, quer, né, Adriana? Ninguém Exatamente. Quer. Aí, enfim, fica complicado. Mas foi o André que falou justamente do aumento do número de leilões, de concessões, mas as agências reguladoras não conseguem acompanhar esse crescimento. Até me chamou a atenção dele defender o fortalecimento das agências reguladoras, mas faz bastante sentido, né, quando a gente olha nessa perspectiva. Total. Porque, assim, aquilo que eu coloquei aqui, Paulo, a gente não quer fazer algo que vá impactar, que vá gerar problemas maiores para as comunidades, para o Estado. Pelo contrário, a nossa proposta é: vamos crescer juntos? Mas, assim, só queria reforçar, agradecer. Eu acho que estar nesse ambiente é super importante. Acho que todos nós aqui vivemos os nossos desafios, vivemos as nossas oportunidades, mas eu acredito, né, brincadeira, que acho que é até uma nomenclatura que o time do Atlético, né, o Galo fala isso, eu acredito, tirando as brincadeiras aqui. Eu acredito, sim, eu acredito que nós estamos num caminho em que nós temos uma sociedade cada vez mais preocupada como que nós, de fato, eu acho que amanhã foi muito rica nesse direcionamento aqui, como, de fato, a gente quer se estabelecer. E, né, reforço aqui mais uma vez que a Vale, pela nossa importância no país, pelo nosso impacto tanto no país como no mundo, nós estamos, sim, dispostos a levar o nosso país para um outro patamar. Tá? Então, é isso. Perfeito. Agradeço a Adriana Bandeira, diretora do Programa de Descaracterização de Barragens da Vale.